Olá, eu sou Vinícius Lopes Braga, professor de Neurologia Clínica e de Neuropediatria daqui do Medicoff, e a gente vai falar hoje sobre um tema de neurologia infantil, as malformações do sistema nervoso central. E quando a gente fala desse tema, a gente vai separar a depender da região em que houve a malformação. Nós vamos falar sobre as malformações do tubo neural, da medula espinal e da coluna, depois das malformações do tronco encefálico e do cerebelo, do diencéfalo e do telencéfalo, do desenvolvimento cortical e das meninges e do crânio. Então, começando aqui pelas malformações que mais caem na prova de residência, as malformações do tubo neural, medula espinal e coluna vertebral. E que conceitos que eu preciso passar agora para vocês? Primeiro, o conceito do que é um disrafismo. Disrafismo é a falha do fechamento ósseo posterior do esqueleto axial. Ou seja, no nosso esqueleto axial, as vértebras que ficam posteriores não se formam adequadamente. E a gente vai ter uma abertura nesse esqueleto axial. Esse disrafismo ele pode ser classificado de duas formas. A primeira, entre disrafismo aberto e fechado, e a segunda, pela localização. Disrafismo aberto é aquele que não tem pele, que não está recoberto por pele. Então, está aberto e você vê a saída da meninge ou a saída da medula espinal. E o disrafismo fechado é aquele que é recoberto por pele. Esse disrafismo pode ser também chamado de disrafismo oculto. E quanto à localização? Quanto à localização, a gente tem o espinal ou espinha bífida, que é localizado na região da medula espinal e da coluna vertebral, vertebral, e o craniano ou crânio bífido, que é quando esse disrafismo está localizado mais superior na região do nosso crânio. O rastreio de disrafismos é principalmente feito com ultrassonografia. A ultrassonografia de rotina pré-natal, que pode ver um disrafismo e pode fazer essa identificação precoce. Essa identificação precoce é importante porque no caso de alguns disrafismos existe inclusive cirurgia intraútero para você fazer a correção e diminuir a chance desse paciente ter complicações como hidrocefalia. Mas, para a gente ter o diagnóstico adequado, num caso em que você sabe que tem disrafismo e você quer analisar as relações das estruturas e de que malformações que estão associadas, aí não basta a ultrassonografia, a gente vai precisar, para complementar esse diagnóstico, a ressonância magnética. Então, o rastreio de rotina, ultrassonografia. A complementação para avaliar a relação das estruturas e as outras malformações, ressonância. E aí a gente tem que esses disrafismos são defeitos do fechamento do tubo neural. Na nossa formação embriológica, a gente tem a formação do tubo neural e esse tubo neural ele se fecha. Fecha o neurópolo caudal e o neurópolo cranial. Esse fechamento ele tem influência sobre os níveis de ácido fólico. E a suplementação de ácido fólico é uma forma de você prevenir disrafismos e outras malformações relacionadas à formação do sistema nervoso central. E falando agora dos disrafismos abertos. O disrafismo aberto é uma falha do fechamento ósseo posterior do esqueleto, que a gente já tinha falado, que não é recoberto por pele. Então eu vou ter a exposição de estruturas a olho nu. A depender de que estrutura vai estar exposta, a gente tem um nome específico para esse disrafismo aberto. Vai depender se é só a meninge, se é a meninge e a medula, ou se é só a medula sem meninge. A forma mais comum de todas, que é o defeito do tubo neural mais comum, é a mielomeningocele. Então, você tem uma malformação tanto da pele quanto da coluna vertebral, que é um disrafismo aberto, então tá sem pele, tem exposição, que deixa meninge e medula ambas expostas. Em 80% dos casos, o defeito é na região lombosacral, porque é justamente o local onde por último se fecha o neurópolo caudal. A mielocele é quando você tem a malformação em que a medula hernia. Então, a medula fica exposta.
E a meningocele é aquela em que a meninge fica exposta. Para facilitar da gente decorar, vamos ver isso por meio de uma imagem. Então aqui na imagem a gente tem a espinha bífida oculta, então um disrafismo oculto. Eu posso ter tufo piloso, e além desse tufo piloso, eu não tenho a formação aqui posterior das vértebras do esqueleto axial. E aqui eu tenho exemplos de disrafismos abertos, em que a pele não está totalmente formada e você tem exposição de estrutura. Exposição de meninge, meningocele. Exposição da medula e da meninge, mielomeningocele. Exposição da meninge, exposição da medula, mielocele. Então a gente viu aí os principais disrafismos abertos e o disrafismo oculto também. Vamos falar então das malformações do tronco encefálico e do cerebelo. Eu peguei aqui as principais que já caíram em prova, mas que a frequência que cai em prova realmente é pequena. Uma prova ou outra que vão aí cobrar. A síndrome de Duane é um estrabismo congênito em que você tem uma malformação, uma agenesia do nervo abducente. O nervo abducente, ele é responsável pela movimentação do músculo reto lateral. Então, o abducente, que é o sexto nervo, ele vai fazer uma inervação em que você tem a capacidade de olhar lateralmente. A abdução ocular é graças ao músculo reto lateral e graças ao nervo abducente. Se eu tenho uma agenesia do abducente, eu vou ter uma hipoplasia do músculo reto lateral. E além disso, você pode ter uma reinervação por outro nervo e você ter uma inervação anômala da musculatura de forma que o olho se contrai de forma desorganizada. Com isso, alguns pacientes podem apresentar retração do globo ocular associado e aqui na imagem a gente vê essa criança que tem um estrabismo e esse estrabismo, quando a gente vai olhar em todas as direções do olhar, ele tem uma dificuldade de olhar para o lado esquerdo do corpo. Então, olha o olho direito, e que o olho direito vai todo para o lado, e o olho esquerdo fica centralizado. Então, o reto lateral esquerdo, ele não funcionou aqui, porque a gente tem uma agenesia do abducente à esquerda. Na grande maioria dos casos, 80% dos casos, é unilateral. E o diagnóstico é clínico. Você pode pedir a ressonância, geralmente a gente pede a ressonância para contribuir com o achado da agenesia do nervo abducente e para ver se tem alguma outra malformação associada. Em geral, não tem outras malformações e a agenesia é unilateral. Na síndrome de Moebius, você tem uma clínica de paralisia facial e oftalmoparesia. A oftalmoparesia é de novo para abdução ocular, então de novo um paciente com dificuldade do olhar lateral, de novo pelo sexto nervo, e você tem aqui associado uma paralisia facial congênita, um acometimento do sétimo par craniano, que pode ser uni ou bilateral. Então, a gente vê aqui no nosso paciente que ele tem um desvio de rima para a direita, um apagamento do sulco nasolabial à esquerda. E aqui, quando você vai ver, ele tem uma paresia facial bilateral. A dificuldade para fechar os olhos bilateralmente aqui no nosso paciente. E quando a gente olha a ressonância, aqui uma ressonância de outro paciente normal, e aqui a ressonância da criança acima. Você olha aqui e a gente não vê, tá faltando. Tá faltando aqui onde eu botei de azul. Tá faltando o sétimo par craniano, o facial, que não está presente aí na imagem. E a síndrome de Moebius pode estar associada a defeitos em membros superiores e inferiores, a paralisia de outros nervos cranianos, e tem como causa principal a exposição ao misoprostol. Quando você suspeita de uma síndrome de Moebius, você tem que chamar
isoladamente a mãe e conversar ativamente se tomou alguma coisa, se fez algum uso de algo, porque existe uma forte associação à exposição de misoprostol. Além disso, a gente tem quadros genéticos, eventos isquêmicos na gestação, entre outras causas. O diagnóstico é clínico e, se fizer ressonância, a ressonância vai mostrar a alteração da ausência do sexto e sétimo nervo craniano, calcificações no tronco e na região do abducente. E as malformações de Dandy-Walker? As malformações de Dandy-Walker, elas são caracterizadas por uma tríade: hipoplasia ou agenesia do verme cerebelar, com uma rotação cefálica. Se você ainda tiver algum verme cerebelar, ele vai estar rodado de forma errada, porque ele se formou de forma incorreta. A dilatação do quarto ventrículo e o aumento das dimensões da fossa posterior. Então, aqui na imagem, você vê, olha o tamanho dessa fossa posterior, o tamanho da fossa posterior, o cerebelo é muito hipoplasiado, com ausência ou agenesia do verme cerebelar, e você vê que em muitos casos tem hidrocefalia, porque eu tenho uma malformação que leva à alteração da drenagem licórica e causa hidrocefalia. Então aqui a gente está vendo os ventrículos, o terceiro ventrículo, quarto ventrículo, ventrículos laterais dilatados. E essa hidrocefalia, ela é causada pela malformação de Dandy-Walker. Não está presente em todos os casos, mas está presente na grande maioria. E para vocês fixarem, então, da tríade, o que a gente tem que lembrar? Alteração de verme cerebelar, alteração de dilatação do quarto ventrículo e aumento da fossa posterior. E muito parecido com o Dandy-Walker, a gente tem as hipoplasias pontocerebelares. Só que as hipoplasias pontocerebelares são doenças de causa genética, geralmente recessiva, em que você vai ter também alterações na fossa posterior. Só que essas alterações não costumam cursar tanto com hidrocefalia, geralmente não cursam com hidrocefalia, e são alterações da formação do cerebelo e, em alguns casos, da formação da ponte. Então, a hipoplasia pontocerebelar é esse conjunto de doenças que vão levar à atrofia ou hipoplasia do cerebelo com ou sem envolvimento da ponte. Aqui a gente vê um cerebelo remanescente muito pequenininho, com uma fossa posterior aqui não preenchida, cheia de líquor, e aqui a gente vê essa ponte mais afilada. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma hipoplasia pontocerebelar. Quais que são as clínicas desse paciente? Atraso global do desenvolvimento, pode ter epilepsia, vai ter ataxia, dismetria, disdiadococinesia e outros sintomas extrapiramidais podem sim estar presentes. E aí, o teste genético vai indicar qual o tipo de hipoplasia pontocerebelar que a gente está presenciando. A gente falou das malformações do tronco encefálico. E agora vamos falar das malformações do telencéfalo e do diencéfalo. Dessas malformações do diencéfalo e do telencéfalo, a que mais cai em prova é a holoprosencefalia, um conjunto de malformações por falha na separação dos hemisférios cerebrais. O grau de dificuldade de malformação dessa separação define o tipo da holoprosencefalia. A gente tem o indivíduo que vai ter a formação dos lobos do cérebro, então a gente vai ter a forma lobar, a forma em que você tem alguns lobos separados, mas um frontal ainda unificado, que vai ser a forma semilobar, a forma em que você não consegue identificar nenhum dos lobos, que é a forma alobar. Em todos os casos de holoprosencefalia, existe uma ausência de septo pelúcido, e a depender do grau aí, a fusão do diencéfalo, fusão dos núcleos da base, formação ou não dos lobos, e vai estar associado a dismorfismos faciais. Então, nos casos mais graves, você pode ter dismorfismos faciais maiores, como por exemplo, a ciclopia, você ter um único olho, como por exemplo, você ter a formação de uma única narina ou até mesmo de uma probóscide.
Então, você tem esses dismorfismos faciais como dicas para a holoprosencefalia. Só um dismorfismo que eu não falei, mas que é comum colocar em prova, a presença de um incisivo central único. Então, também, todas essas malformações, a junção dos olhos na face, todas essas malformações estão associadas à holoprosencefalia. Vamos ver isso numa questão? Questão da Unifesp de 2022. A holoprosencefalia ela resulta da falha no desenvolvimento da vesícula prosencefálica, extremidade cranial do tubo neural, por volta da 5ª semana gestacional. Então, ele falou isso só para introduzir, mas não tem nenhum caso clínico, é uma questão direta. Sobre essa patologia, sobre a holoprosencefalia, qual é a alternativa certa, o que podemos afirmar? Na letra A, não está associada a anomalias faciais e dos tratos olfatórios? Está sim, a gente acabou de falar de vários dismorfismos faciais que ocorrem na holoprosencefalia. A ciclopia, que é o olho único, a sebocefalia, que é a malformação das duas narinas em separado, que não ocorre, estão presentes na forma alobar, que seria a forma mais grave, enquanto a etmocefalia na forma lobar. Isso está errado. A etmocefalia, gente, é a formação de uma probóscide única. Então, é uma forma grave de holoprosencefalia, geralmente forma alobar. Na letra C, distúrbios endocrinológicos estão ausentes. Se você tem uma malformação das regiões medianas dos hemisférios cerebrais, você vai ter malformação também de alterações encefálicas, hipotalâmicas e alterações hormonais também. Como consequência, existirão distúrbios endocrinológicos. A letra C, então, está errada. E sobra a letra D. Então, a letra D tem que estar certa. A letra D fala que a holoprosencefalia apresenta uma etiologia heterogênea. Verdade. A holoprosencefalia varia de anormalidades cromossômicas, como triploidias, fatores ambientais, diabetes gestacional e síndrome como a síndrome de Charge. O Charge aqui é um acrônimo. É um acrônimo que vai incluir coloboma, heart defects, então defeitos do coração, alteração de atresia das coanas, retardo do desenvolvimento, atraso do desenvolvimento, genital, de alterações na formação da região das genitálias e EDIR, de alterações de ouvido e de surdez. Então, a letra D, a alternativa correta da questão. Ainda falando das malformações da região de telencéfalo e de encéfalo, a gente tem a displasia septo-óptica, que é outra que cai muito em prova. A sinonímia antiga é a síndrome de Morzier, e a tríade dela, o que a gente espera na displasia septo-óptica? A gente espera a presença de algum desses sintomas, mas não de todos. Presença de hipoplasia do nervo óptico, alterações hormonais por conta do comprometimento do eixo hipotálamo-hipófise. Essas alterações hormonais estão presentes em 60 a 70, 60 a 70%, 2/3 dos casos, e alterações de linha média, como a genesia de septo pelúcido e do corpo caloso. A tríade completa, ou seja, a hipoplasia dos nervos ópticos, as alterações hormonais e as alterações de linha média, só vão estar presentes em 30% dos pacientes. Então, não esperem a tríade completa para vocês marcarem essa alternativa, para vocês pensarem em displasia septo-óptica. Ela pode estar associada a outras malformações, principalmente com a esquizencefalia. Nesses casos, a gente chama de displasia septo-óptica plus, e também, nesses casos, a gente vê outras características de malformações por conta da esquizencefalia. Então, as malformações ventriculares e de fendas daí presentes não são por conta da displasia septo-óptica, e sim porque está dentro de um contexto maior de uma esquizencefalia. Quais são as causas da síndrome de Morzier? É álcool, droga, presença de diabetes gestacional, infecção por CMV, citomegalovírus e, raramente, casos genéticos. Inclusive, esses casos de displasia septo-óptica plus, existem muitos deles associados a casos genéticos. E das malformações corticais? As malformações corticais, elas têm diferentes causas. Sempre entra aí a questão de insultos exógenos e de mutações genéticas. O que de insulto que seria? Presença de uma isquemia,
presença de uma infecção durante o período gestacional. E essa isquemia pode ser por diferentes causas. Causas maternas, causas da placenta, causas relacionadas, inclusive, à genética da criança, que levam a uma propensão à isquemia. A presença de um insulto ele vai levar a falhas das vias moleculares que regulam a migração e o desenvolvimento do nosso córtex. Consequentemente, você vai ter uma malformação desse córtex, porque ele se desenvolveu, as células migraram de uma forma incorreta, ou antes do período de migração, na formação desse córtex, você teve alteração. A etiologia do insulto e a idade gestacional vai ser determinante para o tipo de malformação. Quanto mais cedo no período gestacional é essa malformação, de uma forma geral, maior as gravidades e as consequências para o paciente. E como é um espectro essas malformações, você vai ter um espectro também clínico. Uma heterogeneidade clínica que varia de deficiência intelectual, de epilepsia, de atraso global do desenvolvimento. E aí a gente vai ter, dentro dessas malformações corticais, lisencefalia, polimicrogiria, displasia cortical focal, entre outras. A gente vai falar das principais aqui. A displasia cortical focal, ela é classificada de acordo com o período do insulto gestacional, o período gestacional em que houve o insulto, e de acordo com achados histopatológicos. Então a gente tem a classificação em displasia cortical tipo 1, tipo 2 e tipo 3. A tipo 1 e a tipo 3 são relacionadas a anormalidades pós-migracionais. E a tipo 2 é malformações secundárias à proliferação celular e apoptose anormal. Na tipo 2, a gente vai ter a presença de células neuronais dismórficas. Na ressonância, tanto a tipo 1 quanto a tipo 2 vão ter espessamento desse córtex, vai ficar mais grosso, e esse espessamento vai ser numa região focal, na região que você tem a displasia cortical focal, que esse córtex fica mais grosso. Uma dificuldade para diferenciar o que é córtex, substância cinzenta, e o que é fibra em U, o que é parte subcortical de substância branca. E você pode ter hipersinais em banda, então hipersinais lineares vistos melhores na sequência de T2. Na displasia cortical do tipo 3, que são são anormalidades pós-migracionais, você vai ter geralmente alguma alteração tumoral, vascular ou epileptologênica. De achados histopatológicos, a gente tem esclerose hipocampal e tumores, geralmente tumores benignos, tumores glioneurais como DNET, ganglioma, malformações vasculares. Essas lesões, elas não costumam ser neoplasias proliferativas, mas em alguns casos, como nos casos de epilepsia, você pode ter de indicar o tratamento cirúrgico. Geralmente o paciente descobre uma displasia cortical focal no contexto de uma epilepsia refratária em que você vai investigar. Se você tem essa displasia cortical focal nesse contexto, você tem que avaliar a necessidade de tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico depende se o indivíduo tiver uma única displasia cortical focal e depende da resposta dessa epilepsia aos fármacos anticrise. De uma forma geral, o tipo de displasia cortical focal do tipo 2 tem um melhor resultado após a ressecção dessa displasia. E heterotopia? Heterotopia é outra malformação cortical em que você tem a presença de neurônios em regiões que não são no córtex. Então você esperava que só tivesse na região do córtex, mas não, tem uma heterotopia, tem uma presença do corpo celular de neurônios em outra região que não no córtex. E aí a gente vai ter a classificação em 3 tipos. A heterotopia em banda ou córtex duplo, que é quando você tem uma banda homogênea de substância cinzenta entre o ventrículo e o córtex cerebral, separadas por uma camada de substância branca. Então eu esperava que viesse o córtex, substância branca, núcleos da base e ventrículo. Mas eu tenho o córtex,
substância branca e uma camada de neurônios de substância cinzenta que não era esperada. Então, é como se eu tivesse um córtex duplo. Isso é a chamada heterotopia em banda. A segunda classe é a heterotopia nodular periventricular ou subependimária, que é quando você tem nódulos de substância branca nas paredes dos ventrículos laterais, que é o exemplo dessa imagem. Aqui na imagem, a gente vê a região do córtex, mais branquinho aqui, que é substância cinzenta, mas que a gente vê aqui um hipersinal. E na parede dos ventrículos, você vê como que nódulos de hipersinal também que não eram esperados. A gente tem aqui uma heterotopia nodular, subependimária ou periventricular. E por fim, a heterotopia focal subcortical, que é a presença de grandes lesões arredondadas e curvilíneas de substância sempre cinzenta em topografia subcortical. Então, ficamos aí aos 3 tipos de heterotopia. A em banda em córtex duplo, a nodular periventricular e a focal subcortical. A lisencefalia. A lisencefalia é um defeito que a migração dos neurônios é gravemente afetada. E aí, com isso, você não tem a formação adequada dos giros e sulcos. E fica como se fosse liso, como o próprio nome fala. A superfície cerebral lisa como consequência de uma desorganização cortical e uma redução do volume da substância branca. A gente tem a agiria, que é a lisencefalia completa, você não tem giros na superfície cerebral, e mais comum, a paquigiria, que você tem giros, mas são poucos giros, eles são mais rasos também, de menor tamanho esses giros. A causa geralmente é genética, e a causa genética mais comum é o LIS1. O LIS1 é o nome antigo do gene, porque atualmente é o PAFA-H1B1. LIS1 é muito mais fácil, muito mais didático e ainda permanece sendo utilizado em algumas provas por conta de ser um termo clássico. Mas atualmente o termo correto, o nome correto desse gene é o PAFA-H1B1. O LIS1 está presente em 60% dos casos de lisencefalia. E outros genes associados é o DCX e o tubo 1A. Aqui a gente vê uma lisencefalia que você tem a diminuição do número de giros, muito poucos giros. Esses giros são muito mais espremidos, muito menores o tamanho desses giros. Os sulcos, você vê que são sulcos mais rasos. Então, o sulco ele não se aprofunda. O giro não fica alto, fica giro de um tamanho, de uma altura muito menor. É como se o cérebro tivesse, como o próprio nome diz, liso. Né? E desse outro hemisfério, ainda pior, desse outro hemisfério, a gente quase não consegue identificar as circunvoluções. A polimicrogiria, você tem inúmeras pequenas circunvoluções. Então, enquanto na lisencefalia você não tem muito sulcos e giros e tá liso, aqui é o contrário. Você tem inúmeras circunvoluções, só que são circunvoluções anormais e pequenas. Com isso, a superfície cortical fica muito irregular. Também pode ser por causa genética, mas pode ser também por infecções adquiridas e isquemia intraútero. E essas circunvoluções irregulares, esse aumento dos sulcos e giros, eles podem ser um único foco, podem ser vários focos, que a gente chama de polimicrogiria multifocal, ou pode ser difuso. A imagem vai mostrar esses múltiplos pequenos giros. Então, a gente tem a quantidade de giros aqui, a quantidade de divisões e subdivisões. Então, são várias pequenas circunvoluções. E aqui a gente também tem a imagem vista aqui no axial. Então, você vê o número aumentados de giros em algumas regiões. E a esquizencefalia? A esquizencefalia é a presença de uma fenda que é revestida de substância cinzenta
e vai no hemisfério cerebral e pode chegar a se comunicar com o espaço subpial e com o ventrículo lateral. A gente divide ela em uni ou bilateral, em aberta e em fechada. Unilateral é que você tem uma fenda de um lado só, bilateral dos dois. Isso é fácil, isso é o próprio termo já diz. E aberta e fechada. Aberta e fechada se refere à fissura e não à esquisencefalia em si. Se a fenda é separada com os lábios fechados, ela não se comunica com o ventrículo lateral. Se a fenda ou fissura ela tem os lábios abertos, ela vai do espaço subpial até o ventrículo lateral comunicando. Então, uma esquisencefalia bilateral, que tenha mais de uma fenda, pode ter uma fenda aberta e uma fechada simultaneamente. As causas são principalmente causas genéticas, como a MX2, o principal, SIX3 e SHH, e causas adquiridas. De novo aqui entra causas infecciosas, isquemia intraútero e uso de teratógenos. E existe uma confusão da diferença entre esquisencefalia e porencefalia. Na esquisencefalia, a região dessa fenda é revestida por substância cinzenta, de aspecto similar ao córtex. É um córtex anormal, é um córtex que não funciona da mesma forma que o esperado, mas você tem um revestimento de substância cinzenta em ambos os lados da fenda. Na porencefalia, a gente não tem a presença de substância cinzenta. E aqui, a gente tem uma criança com esquisencefalia, que ela tem uma esquisencefalia que é bilateral, sendo que essa fenda, ela vai do espaço subpial, mas ela não chega a abrir completamente o ventrículo. Então, é uma fissura fechada. E uma fissura amplamente aberta, uma fissura aberta aqui do lado direito. E aqui, então, a gente tem uma esquisencefalia bilateral com uma fenda fechada e uma fenda aberta. Além disso, a gente vai ter repercussões para esse indivíduo. Pode ter displasia septo-óptica associada, pode ter alterações do corpo caloso, atraso no desenvolvimento tanto motor quanto desenvolvimento cognitivo. Então, a esquisencefalia causa diferentes comorbidades associadas. A gente falou então das malformações corticais. Vamos falar das malformações das meninges e do crânio. A gente falou dos disrafismos lá no início da aula, explicamos que disrafismos é uma falha no fechamento ósseo posterior e que ele podia ser tanto espinal como craniano. Já falamos dos espinais, vamos falar agora das malformações cranianas, então a gente vai falar agora dos disrafismos cranianos. Que nem lá no espinal, o disrafismo craniano ele é classificado de acordo com o conteúdo do saco herniário. A cefalocele é quando eu tenho uma falha óssea, mas eu não tenho exteriorização. Não sai meninge, não sai encéfalo. A meningocele é quando eu tenho a mesma falha óssea, mas exterioriza a meninge. Com ou sem conteúdo licórico, mas exteriorizou a meninge. E a encefalocele, ou mieloencefalocele, eu tenho essa falha óssea, eu tenho a exteriorização da meninge e eu vou ter também a exteriorização do encéfalo. A causa é multifatorial e o prognóstico e a clínica vão ser variáveis, porque depende se eu tenho a encefalocele, se é só uma meningocele, se é só uma cefalocele sem nem extravasamento de conteúdo meníngeo e encefálico. Da clínica, pode ter déficit focal, pode ter epilepsia ou pode até mesmo ser assintomático em casos leves. A prevenção, que nem no disrafismo espinal, é feita com ácido fólico, iniciado pelo menos 1 mês antes da concepção e interrompido após 3 meses da gestação. E aqui a gente tem exemplos de encefalocele. Aqui você vê a saída, a malformação do crânio, com a saída de conteúdo, na mesma imagem, o conteúdo tanto de meninge quanto de encéfalo. Então você tem
um disrafismo craniano do tipo de encefalocele. E aqui vamos falar então do cisto de aracnoide. Os cistos de aracnoide são cistos intraaracnóideos, então geralmente fica entre as partes, as membranas da aracnoide, que são preenchidos por líquor e não costumam ter comunicação, exatamente por serem cistos, com o sistema ventricular. Tem uma evolução benigna, a causa geralmente é uma falha da fusão das meninges embrionárias e raramente você pode ter um cisto de aracnoide pós-trauma ou pós-infeccioso. A maioria é assintomático e é encontrado de forma acidental. O paciente teve uma dor de cabeça que vai fazer imagem, um paciente que faz uma imagem por um outro motivo e aí você tem esse achado de cisto. O tratamento é conservador e você faz um acompanhamento clínico do doente. Quando que tem exceção? Quando você tem o cisto de aracnoide causando um sintoma. Isso é raro, gente. Isso é raro do raro. Então, não ache normal operar um cisto de aracnoide. Se você for indicar a cirurgia de um cisto de aracnoide, você tem que estar muito certo de que aquele cisto de aracnoide justifica aquele sintoma. Sintoma que pode ser uma epilepsia, um déficit neurocognitivo focal ou uma hipertensão intracraniana, quando esse cisto é muito grande e está causando uma dificuldade em alguma drenagem licórica. Das malformações de Chiaris. Malformação de Chiari, eles são anomalias de cerebelo, tronco e da junção crânio-cervical. E vai ser classificado em 4 tipos. O tipo 1 é quando só as tonsilas cerebelares estão deslocadas para o canal espinal cervical através do forame magno. É a forma mais comum e algumas das vezes pode até ser assintomática ao longo da vida. A forma do Chiari do tipo 2, você tem um deslocamento da tonsila cerebelar e do vermes através do forame magno. Está associada à mielomeningocele lombosacral e é chamada de malformação de Arnold-Chiari. Então, isso é muito importante. Quando eu falo malformação de Chiari, pode ser tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Quando eu falo Arnold-Chiari, eu estou me referindo à malformação de Chiari do tipo 2. A malformação do Chiari do tipo 3 parece muito com a do tipo 2, só que você vai ter também uma encefalocele occipital ou cervical alta. E a do tipo 4, aí já é um caso mais grave de uma hipoplasia cerebelar sem deslocamento do cerebelo pelo forame magno. E provavelmente é uma variação de hipoplasia cerebelar e pode ser também associado a quadros genéticos. Aqui a gente tem exemplos da malformação de Chiari, o indivíduo normal e uma malformação de Chiari do tipo 1. No indivíduo normal, a gente tem o cerebelo posicionado. Você fazendo uma linha entre o clivus e o fim da região do crânio, você não tem cerebelo passando. E você tem um canal central da medula espinal. E aqui uma malformação de Chiari do tipo 1, em que você tem as tonsilas cerebelares abaixo do nível do forame magno e, como consequência também, você pode ter siringomielia, que é uma dilatação do canal central da medula. Qual o tratamento? Vai depender do tipo. Geralmente, o Chiari tipo 1 você só vai tratar se for um Chiari sintomático e você vai descomprimir aquilo. O Chiari do tipo 2, você pode fazer a correção intraútero ou até 72 horas de vida, com o objetivo de diminuir o risco de infecção e, na cirurgia intraútero, você diminui também o número de pacientes que vão evoluir com hidrocefalia por conta dessa malformação. A cirurgia vai incluir o fechamento do defeito do tubo neural, correção de hidrocefalia se houver e descompressão das estruturas da fossa posterior. No tipo 3, a maioria dos casos é cirúrgico para prevenir meningite, ruptura da encefalocele. E o tipo 4, que você não tem, de fato, o cerebelo passando no forame magno, é um quadro conservador que você acompanha clinicamente. E aqui uma questão da Unifesp de 2024. Um lactente de 10 meses
do sexo feminino passou em consulta de rotina pediátrica e foi percebido que a mesma não conseguia acompanhar os objetos. Foi encaminhada para o oftalmologista, que diagnosticou perda visual secundária à hipoplasia do nervo óptico. Já chama atenção esse tópico, hipoplasia do nervo óptico. Ela solicitou exames laboratoriais que constatou hipotireoidismo e então hipotireoidismo eu tenho uma alteração endocrinológica. E a questão ainda vai te ajudar. Ela diz que a ressonância de crânio mostrou a ausência de septo pelúcido. Qual que é o diagnóstico mais provável? Então aqui a gente falou mais cedo da tríade da displasia septo-óptica, que está presente em apenas 30% dos casos. E nesse caso, a questão te deu todos os elementos de forma muito clara. A gente tem uma displasia septo-óptica. E é isso, gente. Por hoje a gente falou das principais malformações do sistema nervoso central. Uma aula muito densa, mas que ajuda principalmente quem tiver direcionado a fazer prova de neuropediatria ou direcionado a quem for fazer prova de pediatria em instituições que são mais difíceis de passar e que você precisa acertar cada questão. A todos vocês, muito obrigado.